Gravando. Bom dia, então, galera. Espero que todos estejam bem. E aqui a gente vai fazer a conexão com aquilo que a gente estava trabalhando já semana passada. E nós vamos continuar hoje falando dos nossos queridos anfíbios. Estamos aí andando com a questão de ver a evolução desses indivíduos, ver o que está acontecendo de diferente ao longo desse processo, que é uma coisa interessante que vocês têm que pensar, porque isso vai ajudar bastante vocês a lembrarem, né? É um processo que está acontecendo da água e estamos indo para o ambiente terrestre, né? Porque até então, todos os seres vivos estavam na água. Vocês conseguem imaginar isso? Que bagunça? Todo mundo na água, a competição por alimento, a competição por espaço, a competição por oxigênio, muito complicado, porque todo mundo estava ali. Aí, gradativamente, os seres vivos começam a adquirir características que permitem que eles permaneçam pelo menos parte do tempo fora da água, pelo menos uma parte do tempo do ciclo de vida deles aconteça na água e uma parte fora dela. Então é isso que a gente está vendo desde a semana passada, porque nós saímos dos peixes e agora estamos iniciando a nossa fala sobre os anfíbios. Vou fazer algumas conexões com semana passada para ficar mais tranquilo. Então, a gente começou a ver lá, ó, e a gente viu o que significa esse nome, né? Anfi significa duplo ou dupla, e bio significa vida. Então, significa que agora esses indivíduos vão ter uma vida dupla, ou seja, uma parte da vida vai acontecer na água e uma parte da vida vai acontecer na terra. Então, no período de desenvolvimento larval, eles vão estar na água. No período adulto, eles vão estar na terra. E vão trazer características, isso vai promover características diferentes neles. Em um ambiente, um período da vida e noutra fase, vamos chamar de fase, né? Numa fase da vida e outra fase da vida. Também vamos necessitar agora, somos anfíbios agora, então vamos necessitar de características diferentes dos peixes, porque os peixes ficam na água. E agora esses indivíduos vão migrar para a Terra. Então, aqui, ó, eles, que a gente começou já a ver semana passada. Então, nós vamos ter o seguinte, galera, ó. Esses caras aqui estão representados para vocês aqui, ó. São, por exemplo, perereca. Então, esses daqui são pererecas, são perecas. Aqui, a famosa cobra cega, que na verdade são chamadas de cecílias, e as salamandras. E daí você começa a olhar, tem características distintas, correto? Sim, tem características distintas. Mas então, por que é que eles estão dentro do mesmo filo? Porque vão apresentar características semelhantes. Ah, mas e daí como é que eu faço? Eu pego um filo e quebro ele de novo? Exatamente. Vamos relembrar lá, ó. Nós começamos lá com as divisões, as categorias hierárquicas da taxonomia, que é a classificação de seres vivos. Começa lá com reino, depois vai para filo, depois vai para classe, vai para ordem, vai para família, gênero e, por último, espécie, que é o mais específico de todos. Então, nós estamos aqui no reino animal, nós estamos falando do filo Chordata, porque eles são cordados, lembra? São todos cordados, ou seja, apresentaram notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas faringianas, cauda pausanal. E daí nós estamos na classe. E a classe é a classe anfíbia. Ah, tá. Mas então dentro dos anfíbios estão todos esses caras? Estão. Então vamos um para frente, depois a gente volta.
quais são as características básicas, vocês acham, desses indivíduos que estão dentro da classe anfíbia? Vocês conseguem pensar? Quais Ah, são as características básicas? Oh, vai lá, vai lá. acho que a mais básica seria passar parte da vida na água. Isso, então, primeiro, parte da vida na água e parte da vida na terra. Todos eles vão ter essa característica? Sim. Dois. Conseguem lembrar de mais alguma coisa? Peixe tinha pata? Não, né? Aqui surgem as patas. E esses caras passam a ser chamados de tetrápodas. Pode fazer a pergunta agora. Mas, professor, e a Cecília, né? E a Cecília, que é essa cobra aqui, ó, que a gente chama de cobra cega, né? Na verdade, eles vão apresentar os apêndices, vão apresentar os membros, só que eles estão atrofiados, eles estão não tão fáceis de serem visualizados, mas eles apresentam essas estruturas. Então, agora nós entramos nos indivíduos que são tetrápodas. Tetra, quatro. Quatro membros, tá? Superiores e inferiores. Então, esses indivíduos agora vão apresentar isto. 3. Saiu da água e foi para o ambiente terrestre. Precisou ter uma adaptação do seu esqueleto. O esqueleto tornou-se mais forte. Por quê, galera? Olha, é física agora. Por que o esqueleto ficou mais forte? Isso é física. Para aguentar o corpo fora d'água. Isso, então o que vai acontecer agora com a força G? Vai atuar muito mais significativamente sobre o corpo desse animal fora da água, né? Então ele vai precisar ter uma estrutura muito mais robusta agora para poder suportar isso. 4. Olha lá, galera. Ele sai da água, ok? Mas ele ainda não tem todas as adaptações para o ambiente terrestre. Então ele vai ter que manter algumas estratégias, e uma delas é manter a pele sempre, a pele vai estar sempre úmida. Sempre vai estar úmida. Como é que ele vai fazer isso? Daqui a pouco a gente vai descobrir, tá? Então, eu vou ter diferenças dentro dessa classe. Dentro dessa classe eu vou ter diferenciações, mas eu agrupo eles nesta classe devido às semelhanças, que a gente citou algumas aqui e que ao longo do desenvolvimento dessa classe anfíbia, a gente vai continuar colocando. Aí a gente pega e volta aqui um slide. A gente vai voltar o slide e nós vamos colocar que a gente trabalhou reino, filo, classe, então o que vem depois é a ordem. E a ordem, já que eles têm características distintas, eu não posso colocar todos eles dentro de um grupo só. Eu vou ter que separar eles, desculpa. Eu vou ter que separar eles em grupos um pouquinho menores. Não sei por que não está pagando. Mas vamos lá. Então eu vou ter aqui, ó, a ordem que tem característica de ter uma cabeça bem robusta, bem grande, bem desenvolvida, não ter cauda, a gente chama de anuros. Então, primeira coisa, dentro da classe anfíbia, eu vou ter a ordem anura. Quem são os anuros? Sapo, rã e perereca, certo? Você pode olhar que eles são bem semelhantes, só cuidado, tá?
São semelhantes, mas são distintos, são coisas distintas. Sapo é sapo, rã é rã, perereca é perereca, tá? Então, a gente vai aprender a ver isso também. Depois, o que é que eu tenho? Mais uma ordem. Eu vou ter os urodelos. Os urodelos, ou ordem urodela. Quem são os urodelos? Os urodelos são os caras que têm cauda. Olha aqui, ó. Esse cara aqui tem cauda? Tá aqui a cauda dele, ó. Que são as salamandras, tá? Os axolotes. Esses caras são os urodelos. E o último, terceiro e último, são os gimnofionas. Gimnosfiona são as cecílias. Então, os caras que têm cauda são as salamandras. Salamandras. Ótimo. E quem que são as gimnofionas? São as cecílias. Cecílias. Então, dentro da classe anfíbia, eu tenho indivíduos também distintos. E esses indivíduos distintos, eles são colocados em ordens distintas. Os anuros, os urodelos e os gimnofionas. Certo? Então, os anuros, sapo, rã e perereca. Os urodelos, os que têm cauda, então são as salamandras. E as gimnofionas são algo parecido com uma cobra e que a gente chama vulgarmente de cobras cegas, mas que são as cecílias. E depois, se eu quiser continuar, é lógico que a gente não faz isso, tá? Porque daí a gente já está aprofundando demais para o ensino básico. Eu vou para famílias, porque eu vou ter famílias distintas de anuros, certo? Eu vou ter famílias distintas de salamandras, famílias distintas de cecílias. E assim eu vou tornando cada vez mais específico, cada vez mais específicos, e os grupos são cada vez menores. Tá ok? Muito bem. Já dito aqui algumas características, tocamos agora para a gente detalhar melhor cada sistema, cada estrutura que eles têm. Então, as ordens a gente já falou, e a primeira coisa que a gente vai são a característica do tegumento. Vamos lá, pensa comigo agora, galera. Quando a gente falava de peixe, a gente tinha escama, ou os peixes de couro. Agora, o cara está saindo da água. A primeira coisa que você tem que pensar o seguinte: esse cara sai da água, mas ele não pode desidratar. Se ele desidratar, ele vai morrer. Então não pode acontecer isso com ele. Então, conforme esses indivíduos, esses animais vão saindo da água para ir para o ambiente terrestre, o que eu tenho que ter na pele? A pele tem que se tornar impermeável. Tem que se tornar impermeável essa pele. Tá ok? Então, o que eu vou ter para tornar a pele impermeável? Nós vamos ter a deposição de uma substância, de uma molécula chamada de queratina. Certo? Então eu vou ter queratina. Só que, galera, esses são os primeiros animais que abandonam parcialmente ainda o ambiente terrestre, o ambiente aquático. Então, eles têm uma impermeabilidade? Tem. Mas é a impermeabilidade que não perde nada? Ainda não. Ela é ainda parcial. Então, esse tegumento vai ser parcialmente impermeável? Vai. Mas, como não é totalmente impermeável, eles ainda precisam ter a produção de uma substância que vai dar uma proteção extra. Então, esses animais, como está mostrando o desenho ali do lado, eles vão ter glândulas na sua pele, produtoras de muco. Glândulas de muco. Tá? Então, esses animais vão ter glândulas de muco para tornar a pele sempre úmida. Por isso que eles estão sempre brilhando, por isso que eles estão sempre escorregadios. Porque eles vão produzir, como está mostrando aqui para mim, ó,
glândulas de muco, ó, na pele, então produz muco aqui e joga para a superfície da pele. E fica aquela substância liguenta, lisa, né, que você vai pegar um animal desse, escorrega da tua mão. O peixe também tinha. Agora eu tenho mais ainda. O que essa glândula de muco vai fazer? Ela vai fazer com que a superfície fique sempre úmida. Superfície da pele sempre úmida. Outra coisa que eu encontro no tegumento são as glândulas de veneno. Só que assim, ó, nós temos um local específico para essa glândula de veneno e ela se chama parótida. Essa glândula de veneno é uma glândula que fica do lado da cabeça, nos anuros. E eles, quando um cachorro, por exemplo, vai morder um sapo para comer ou para machucar, eles, na mordida, acaba apertando essa glândula de muco, essa glândula de veneno. E essa glândula de veneno, chamada de parótida, acaba espirrando essa substância para dentro da boca do cachorro, que vai largar. Ah, mas a parótida tem uma potência tão grande de veneno? Não. Mas nós temos outras glândulas de veneno que não são as parótidas, que ficam espalhadas pela pele, principalmente das pererecas, que têm veneno muito potente. Vocês já devem ter visto aquele ritual dos índios na Amazônia, que eles fazem tipo uma vacina. É um ritual. Faz um buraquinho no braço, e nesse buraquinho do braço eles colocam um pouquinho dessa substância gosmenta que tem em cima de uma espécie de perereca. Esse veneno entra na circulação sanguínea e provoca um monte de reações. Vômito, mal-estar, extremamente potente. Eles usam isso que dizem que é para purificar o corpo. Existem alguns lugares no Brasil que fazem isso clandestinamente. Se eu não me engano, tem São Paulo uma pessoa que conseguiu autorização para fazer isso, mas esse processo é muito perigoso. Por quê? Porque o veneno dessa perereca é muito forte, tá? Mata uma pessoa facilmente se errar a dose que é utilizada, tá ok? Para que ela usa isso? Para se proteger de predadores. A gente já vai ver quem são as pererecas que apresentam isso de modo geral, tá bom? Depois nós vamos ter, assim, na pele ainda, na sua epiderme, uma estrutura, umas células especiais que são chamadas de cromatóforos. Cromo vem de cor, e essas células são responsáveis por dar a coloração para esses animais. A coloração é extremamente importante para a camuflagem e também, anota lá, um negócio chamado de coloração de advertência. Vou colocar aqui, ó, cor, e vou colocar camuflagem e coloração de advertência. Presta atenção nisso, galera, ó. Coloração de advertência é isso aqui, ó. Você tá vendo, ó? É extremamente visível, colorido, chamativo. Esses indivíduos estão dizendo assim para você: cara, você tá vendo eu, né? Não me encosta. Não me encosta. Eu não tô querendo ficar escondido. Eu tô querendo é aparecer mesmo. Por quê? Porque a maioria dessas espécies, o que eles vão ter na sua pele? Glândulas de veneno. E quando o predador observar, ele ali já vai saber disso, porque evolutivamente foi aprendido isso. Então, os indivíduos que têm coloração chamativa apresentam o que a gente chama na ecologia de coloração de advertência. E isso significa que a probabilidade de ter glândulas de veneno na sua pele é muito grande, certo? Então, cuidado com isso. E a outra coisa aqui, para a gente finalizar, nós vamos ter a superfície queratinizada, cheia de glândulas de muco. Logo abaixo, nós temos a derme, onde estão as glândulas, seja de veneno, seja de muco. E logo abaixo, um extrato de músculo.
parte muscular que vai providenciar, vai permitir a movimentação. Tem mais uma coisa para a gente falar do tegumento, porque o tegumento ele vai ser intimamente, presta atenção, galera, e anota, olha para mim e anota lá. Tegumento ele vai ser extremamente vascularizado, tá? Significa que o tegumento vai ter muitos vasos sanguíneos passando por ali. Daqui a pouco a gente vai ver para que isso. E é por isso também que a pele sempre tem que estar úmida, ok? Beleza, tá aqui os bichinhos bonitinhos, ó. Eu gosto muito dessa aqui, ó, que é transparente. E daí olha o tamanho dessa aqui, não sei se vocês conseguiram ver, mas aqui, ó, é a ponta de um lápis, ó. A ponta de um lápis. E olha o tamanho. Tem espécies que cabem em cima de uma unha nossa da mão, de tão pequenininhas que elas são. Então a diversidade é bastante grande. Aí a sua estrutura, o esqueleto. Nós vamos ter agora um esqueleto central. Esqueleto central. Esse esqueleto central vai ser chamado de esqueleto axial. E nós vamos ter, junto com esse esqueleto axial, nós vamos ter a formação de duas estruturas que nós chamamos de cintura. Cintura escapular e a cintura pélvica, galera, ó, que seria a nossa cintura pélvica ali, onde é que se liga o osso chamado de fêmur da nossa coxa, e aqui em cima seria onde estão as nossas escápulas, aonde se liga os ossos do nosso braço. Então, aqui nós vamos ter a formação de uma cintura escapular e, e aqui embaixo, uma cintura chamada de cintura pélvica. Por que isso é importante? Porque, galera, como não era um tetrápoda, ou seja, não tinha 4 membros, para que cintura? Então o peixe não tem. Aí aqui surge, e na próxima classe que a gente vai ver, que são os répteis, essa estrutura vai ainda ficar mais forte. A estrutura óssea vai ser mais forte ainda. São animais maiores, então precisa de mais sustentação ainda. Ficou muito ruim isso aqui, né, gente? Aí. Vamos arrumar aqui. Cintura escapular. Aí, a parte que não é esqueleto axial, que é crânio e coluna, e nem as cinturas, é chamado de esqueleto apendicular. Apendicular. O que é o esqueleto? Esqueleto é o esqueleto da parte dos membros. Tá? Então, os braços e as pernas, se fosse o nosso caso aqui, no caso é tudo perna, né? Mas, então, agora você aprendeu o seguinte: tem esqueleto axial, crânio e coluna, tem a cintura escapular e a cintura pélvica, e tem o esqueleto apendicular, que são os ossos dos membros. Muito bem. Aí agora a gente parte para mais um sistema, que é o sistema respiratório. Quando a gente fala de anfíbios, os anfíbios, quando estão no estágio na água, que é o estágio larval, antes da sua metamorfose, eles vão ter uma respiração branquial. Ok? Mas quando eles são adultos, eles vão ter uma respiração pulmonar, aérea. Mas espera aí, esse pulmão já existia antes dos anfíbios? Verdadeiramente ainda não. Nós tínhamos lá uma divisão especial dos peixes, lá chamados de dipnóicos,
que a bexiga natatória se transformou numa espécie de pulmão. Então significa que pela primeira vez surgem os pulmões, até porque esses animais estão no ambiente terrestre, os adultos. Então é a primeira vez que surge um pulmão verdadeiro. Vocês acham que vai surgir um pulmão super desenvolvido, sustentando tudo que o animal precisa? Ainda não. Então, o que está acontecendo? Eu tenho um pulmão com pouca capacidade ainda, não consegue suprir toda a necessidade do animal. Tá? Então ele vai morrer? Não. Ele vai ter outros meios de fazer troca gasosa. Então, quando a gente fala num animal adulto, ele vai ter uma respiração pulmonar, também uma respiração cutânea, por isso lá que eu falei agora há pouco que o tegumento é vascularizado, porque ele vai precisar fazer troca gasosa direto com o ambiente através da pele, por isso também tem que ser sempre úmida. E também aparece um tipo de respiração chamada de bucofaríngea. Meu caramba. Vamos lá, é fácil, gente, ó. Então eu vou ter, aqui está mostrando para você, o pulmão que se expande, mas ainda ele é muito pequeno. Aqui o ar saindo porque o pulmão diminuiu. Só que aqui nessa imagem, o que você está vendo? Você está vendo que o sapo segurou o ar na boca. Desculpa. Segurou o ar na boca. Por que ele faz essa estratégia? Ele segura o ar na boca para fazer esse terceiro tipo de respiração, de troca gasosa que eu falei para vocês, que é bucofaríngea. Buco, boca. Faringe, faríngea e faringe. Então ele consegue fazer troca gasosa já através na faringe, porque é altamente vascularizado, e também na boca e também na faringe. Então, ele vai fazer troca gasosa ali na boca já e na faringe. Aí ele faz troca gasosa também no pulmão. Mas isso ainda não supre toda a necessidade que ele tem. Então, o que é mais que ele vai fazer? Ele vai fazer troca gasosa através da sua superfície corpórea, através da sua pele. E é por esse motivo que ele precisa ter uma alta vascularização e também estar sempre com a pele úmida. Porque olha aqui o que vai acontecer. Então, tem o epitélio, que a gente viu agora há pouco, tá? O epitélio desse animal. Logo abaixo, a derme, então, a epiderme, aqui, e a derme aqui. E aqui na derme, nós vamos ter os vasos sanguíneos, ó, passando muito pertinho da superfície, ó, e o sangue circulando aqui onde é que eu estou marcando com amarelo, ó. Quando o sangue passa por aqui, o que vai acontecer? Por ter uma superfície fina, altamente vascularizada, e também ter sempre essa superfície úmida devido às glândulas de muco, o que acontece? O O2, que está em grande quantidade fora, em pequena dentro, entra. O CO2, que está em grande quantidade nos vasos sanguíneos, em pequena quantidade, comparando um com o outro externamente, o CO2 sai. Então eu tenho uma troca gasosa através da pele desse animal. Então vamos lá. Respiração pulmonar, cutânea e bucofaríngea no adulto. E quando eles são estágio larval, início da vida, que estão na água, fazem respiração branquial. Agora, presta atenção. Tem uma espécie de urodelo, parecido com uma salamandra, chamada de axolote, que ele permanece na água e ele sempre vai ter uma respiração branquial. Tá ok? Tem essa exceçãozinha aí. Tá bom? E aqui, ó, vamos lá para o sistema circulatório. O sistema circulatório dos peixes era um sistema circulatório fechado. Aqui continua sendo um sistema circulatório fechado. O sangue não sai de dentro dos vasos sanguíneos.
ok? Os peixes tinham uma circulação simples, só tinha uma circulação. O sangue passava uma vez pelo coração e era distribuído. Aqui nós vamos ter uma circulação dupla. Por quê, professor? Porque vai ter uma circulação que vai para o pulmão, então a pulmonar, igual nós, e vai ter uma circulação sistêmica. Então, a parte aqui, ó, tá mostrando a parte de cima aqui, que eu vou marcar para vocês, a parte que aqui seria o pulmão, a troca gasosa lá no pulmão. E aqui seria as trocas que acontecem no resto do corpo todo. Então, aqui eu tenho um sangue vindo do coração pobre, mas aí eu tenho que tomar cuidado. Ele vem aqui, enche de oxigênio, volta para o coração e é distribuído para todo o corpo com bastante oxigênio. Mas não é totalmente verdade isso, galera. Por que que não é totalmente verdade isso? Alguém pode me ajudar? Olha lá, ó. O coração desse cara é um coração tricávico. Tricávico. Ou seja, ele apresenta apenas três cavidades. Então, olha aqui, ó. Um átrio, dois átrios. E apenas um ventrículo. Tá, vamos anotar isso. Enquanto isso, vocês pensam, ó. Tem átrio direito, átrio esquerdo e tem apenas um ventrículo, galera. Tá. Qual é o impacto disso? Olha lá, ó. O coração bombeia e manda sangue para o pulmão. No pulmão, enche de oxigênio. Volta para o coração e vem aqui no átrio. No ventrículo, desculpa. O coração bombeia sangue para o corpo todo. Oxigênio em grande quantidade, ou pode ser que sim, pode ser que não, e volta com bastante CO2. Mas ele volta para o átrio direito e cai também no mesmo ventrículo. O que que vai acontecer no ventrículo? No ventrículo, eu tenho uma mistura de sangue. Sangue com O2 mais sangue com CO2. Então, o sangue que sai do coração sempre está parcialmente oxigenado. Ele nunca vai ser igual ao nosso, que de um lado do coração só tem sangue com oxigênio e do outro lado, sangue com CO2. Aqui, como só tem um ventrículo, acaba chegando ali e misturando tudo. Então, esse sangue sempre está parcialmente oxigenado. Tá. Aí, para finalizar nossa aula de hoje, como é que esse cara consegue resolver esse problema ou conviver com essa dificuldade? Qual é a estratégia que ele tem para resolver esse problema do sangue estar circulando, que sai do coração circulando, parcialmente oxigenado? Fico com essa questão para vocês. Um grande abraço e se encontramos nos atendimentos, resolvendo os exercícios, por favor, me procurem. Um abraço para vocês, galera. Tchau, tchau. Valeu, moçada. Fui.